Gloriosa paz do Senhor Jesus. Continuar o nosso estudo sobre tempo de vitória. Falei anteriormente sobre Moisés, que a vida de Moisés foi dividida em 3 tempos. Até os 40 anos ele ficou como príncipe no palácio de Faraó. Dos 40 aos 80, quando ele fugiu, que ele matou o egípcio, ele foi para o deserto, né? E foi viver na casa do sacerdote midião Jetro e casou com Zípora. E ele passou ali dos 40 aos 80 anos. E depois dos 80 aos 120, quando ele já tinha resgatado o povo de Israel, que ele viveu no deserto ali mais 40 anos sob mão de Deus. E foi o tempo de vencer de Moisés, que ele foi mais usado por Deus, a ponto de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Aleluia. E logo depois eu falei um pouquinho sobre Caleb. Moisés, a história de Moisés está lá em Êxodo e Deuteronômio. E a vida de Caleb, nós vemos aqui em Josué, que no livro de Josué, que ele foi espiar a terra com mais 11 varões israelitas, e ele recebeu a promessa de Deus, que certamente a terra que pisou os seus pés seria dada para ele e para sua descendência. Porque ele não difamou a terra, porque ele confiou em Deus. E o tempo para Caleb ele parou. E ele viveu ali dos 40 aos 85 anos no Egito, após sair da escravidão. Todos os maiores de idade faleceram, que Deus os matou, mas Caleb e Josué, eles permaneceram vivos, e para eles o tempo parou, que ele disse que ele continuava com o mesmo vigor de quando ele tinha 40 anos, que ele foi espiar a terra. Então foi o tempo de vitória de Caleb. E logo em seguida eu falei sobre José, eu vou terminar aqui. José está em Gênesis 37, o segundo filho mais novo de Jacó, de uma ninhada de 12, oh glória a Deus, né? De 12 filhos maravilhosos, 12 príncipes. José era o filho mais velho de Raquel, mas era um dos menores, o segundo menor filho de Jacó. E ele era um homem que ele recebeu o dom de Deus, o dom de revelação por sonhos, o dom de interpretação por sonhos, o dom de visão. Mas ele não soube guardar isso. Deus revelou para ele em sonhos que ele ia governar toda a família dele, toda a terra, porque Deus mostrou sol, lua, estrelas, Deus mostrou para ele coisa grande, Deus mostrou para ele o universo. Então Deus estava dizendo para ele: meu filho, você vai governar essa terra toda, você vai ser um alto governador, da altura dos astros, lá em cima, glória a Deus. Mas esse menino José, que eu li aqui em Gênesis 37, no 2, e li também o 7, vai nos dizer aqui que ele tinha 17 anos quando tudo isso aconteceu com ele. E ele não conciliou isso tudo, né, com a posição que ele tinha com o pai dele, com os irmãos, e por fim ele foi vendido como escravo. Eu estava relatando isso no vídeo anterior. Que ele, na casa de Potifar, ele se tornou ali o chefe da casa dos empregados, ele que governava tudo, mas ele foi vítima de armadilha, que a mulher queria que ele se prostituísse, ele não aceitou, e ele foi lançado na prisão. E ali ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó, mas esses também se esqueceram de José. Então, passado muito tempo, quero ler com os irmãos aqui, Gênesis 41. O 46. Então, com 17 ele teve o sonho. Foi para ser escravo. Com 17 anos, que nós lemos aqui no versículo 2. Agora aqui, no 41 de Gênesis, o versículo 46, vai dizer assim: José tinha 30 anos quando se apresentou diante de Faraó, rei do Egito. E José deixou a presença de Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Então, José ele tinha 30 anos, quando o tempo de prova passou na vida de José. Então, aos 17, ele foi para o Egito, e aos 30 anos que José chegou para realizar esse sonho que Deus tinha dado para ele, essa profecia, essa promessa maravilhosa na vida de José. Então, ele passou 13 anos. Eu noto aqui que, para José, as passagens de tempo foram menores.
Ele foi chamado mais cedo por Deus. Então, ali quando chegou 30 anos de idade, foi que esse sonho foi se realizar na vida dele. Mas como que isso aconteceu? O copeiro não lembrou de José. O padeiro foi morto. Então, o próprio Deus veio, irmãos. Isso que eu quero deixar frisado para os amados, que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, José ele recorreu a esses dois homens. Um ele sabia que ia ser morto, então ele recorreu ao outro, ao copeiro, para ver se ele intercedia junto a Faraó, para ele poder conseguir sair dali, para ele contar a história dele, que ele não era escravo, que foi uma covardia que os irmãos fizeram, para ele tentar voltar para a parentela dele. José ele não fazia ideia do que Deus tinha para aquele homem, não, irmãos. Então eu vejo aqui mão de Deus e eu vejo aqui que quando Deus tem um projeto na sua vida, pode vir o que for, família levantar conta, escravidão, olha só, prisão, calúnia de adultério, mas tanta coisa que esse homem passou, injustiça dentro de casa, injustiça lá na prisão, porque o copeiro não ajudou, recebeu interpretação, José era um homem bom, José governava aquela prisão, não recebeu a ajuda do homem, não recebeu. Então, quando Deus tem um projeto grandioso demais na sua vida, você pode ser que você vai bater em porta, que a porta vai fechar, igual aconteceu com José. Por quê? Porque aquilo é grande demais para o homem te ajudar assim. Aquilo ali é coisa para Deus mover. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e o Senhor a seu tempo vos exaltará. Isso quer dizer que é o próprio Deus que vai vir fazer acontecer. Sabe aquele sonho que Deus te deu? Sabe aquele sonho que você contou e as pessoas até zombaram de você? E eles tentam matar, como fizeram com José, eles tentam fazer conosco também. Ah, esquece isso, deixa disso, é besteira. Isso daí não é pra você, não sei como que você vai conseguir isso. É assim que o inimigo fala, usando as pessoas próximas de nós. Fizeram assim com José, tentaram matar o sonho dele primeiro. Não conseguiram matar o sonho, então vamos pra cima dele, vamos tentar matar ele. Mas aí Deus entra, irmão, Deus não deixa você morrer, Deus não deixa seu sonho morrer. E se você buscar ajuda do homem, o homem não puder te ajudar, ele não quiser te ajudar, e tiver com o coração duro, bater a porta, não desiste, irmãos, não desiste, sabe por quê? Deus vai fazer acontecer. Olha só, o próprio Deus deu sonho para Faraó, ele sonhou com as vacas, eis que vi 7 vacas gordas saindo do rio Nilo. E depois dessas vieram 7 vacas magras, tais magras, que elas devoraram as gordas. Uma coisa sobrenatural que não tinha como entender. Como é que 7 vacas magras, osso puro, ia conseguir comer 7 vacas gordas? Começar, a vaca não come vaca. Então, quer dizer, foi uma coisa incrível que Deus fez. E aquilo perturbou o Faraó. E Faraó ele sonhou 2 vezes. Ele sonhou também que 7 espigas de milhos bonitas, 7 espigas que a Bíblia fala, 7 apenas espigas. 7 espigas brotaram lindas e maravilhosas, enormes, cheias, aquela coisa vistosa, como nunca se viu na terra do Egito. Mas em seguida, brotaram também 7 espigas queimadas de sol, magrela, feia, aquela coisa horrível que ninguém ia querer comer. E devorar aquelas 7 espigas gordas. Então, mas o Faraó ele ficou deveras preocupado e ele ficou afligido e ele não conseguia entender aquilo. E no Egito não se achou ninguém que interpretasse aquele sonho. Aí Deus entrou com a providência, porque aquele copeiro, Deus fez aquele homem lembrar. Deus fez aquele homem abrir aquela boca, porque aquele homem ali não quis ajudar José em primeira instância. Mas, irmãos, quando Deus ordenar, aquele que te bateu a porta, aquele que te virou as costas, até aquele que zombou do seu sonho, é aquele que Deus vai usar para te ajudar. Aquele que não queria te ajudar, é ele que Deus vai fazer te ajudar. Porque Deus ele é dono de tudo. Nós vemos aqui Deus movendo tudo
para realizar o sonho. Ele falou, eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Irmãos, o sonho, o projeto, a visão, as promessas que você pegou na Bíblia aqui, ó. Deus vai fazer acontecer. Ora pelos seus sonhos, ora pelos seus projetos. Não dê suas pérolas aos porcos. Não entregue os seus projetos para quem não tem nada para te dar. Porque esse aí ele é pobre ainda. Porque ele não recebeu a aviso de Deus para te ajudar. Então espera que Deus vai fazer esse aí se levantar para te ajudar. Mas vai ser Deus que vai ordenar para você saber que é Deus que governa tudo. E é Deus que está no controle. Aleluias. Alabaxalalalachalás. Entregue os seus projetos ao Senhor. Aleluias. Meus amados. De Gênesis 37, 2 até o 41 aqui. Passaram-se muitos anos na vida de José. E eis que quando o faraó teve aquele sonho, o copeiro lembrou que havia na prisão um homem que tinha a luz de Deus nele, que ele podia interpretar qualquer sonho. Ah, mas o faraó imediatamente chama esse homem. E acabou, irmãos. Não tinha prisão mais. Não tinha inimigo mais. Deus arrancou tudo. E Deus levou José para o lugar alto que Deus tinha para ele. José, ele tinha 30 anos, foi o que eu li aqui, quando ele se apresentou diante de Faraó, na presença de Faraó. E Faraó indagou, você é o homem que tem o Espírito de Deus que pode interpretar os sonhos? Ele falou, a interpretação vem de Deus. Aí nós temos que aprender outra coisa. A honra e a glória pertencem a Jesus. Para o tempo de vitória chegar na nossa vida, para nós sairmos do deserto e ganhar a nossa terra prometida, como aconteceu com Caleb, para nós sairmos debaixo das garras dos irmãos, que pode ser irmão de sangue ou irmão de fé. E na igreja tem muito joio também. Nós vamos ter que dar a honra e a glória para Jesus. Aí eu fiz, eu sei. Você fez porque Deus te deu inteligência, você sabe porque Deus te capacitou. Vamos dar a honra devida ao Senhor, porque Deus vai nos exaltar. É quando nós dermos a honra para Ele, porque nós não somos nada. A vida do homem é um sopro, nós temos que saber disso, irmãos. As pessoas podem achar que um é melhor do que o outro, mas aos olhos de Deus são todos iguais. No mundo espiritual, irmãos, não entra carro, não entra conta bancária, não entra propriedade, não entra casa bonita, não. Não entra terra, não entra isso lá não, irmãos. Isso aí para Deus, isso aí é nada. Isso é necessário nessa vida aqui, mas se a pessoa não tiver o tesouro verdadeiro, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus na vida dele, ele não entra no reino de Deus, não. Deus não vai perguntar para você quantos diplomas você tem, não. Isso aí é muito bom aqui na terra, mas isso não pode ser seu Senhor nem seu Deus, porque senão não vai entrar no reino de Deus. Deus não é contra a riqueza, mas a riqueza do coração, que é a avareza, essa Deus é contra. Nós temos que saber, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Tudo que nós adquirimos aqui na terra pertence ao Senhor, não pertence a nós. A Bíblia, aqui na história de José, nós aprendemos isso. Nós somos administradores, nós somos mordomos. Olha como que esse homem trabalhou no Egito. Ele não era dono de nada. Ele era governador. E assim recebeu toda a honra. Mas não era dele. Ele foi posto por administrador das coisas altas. Então é isso que nós temos que entender. Posição, todos os tipos de bênçãos materiais aqui na terra. Nós temos que saber, nós somos administradores. Aprendemos isso aqui também na história de José. Amém? Glória a Deus. Então, o versículo diz, com 30 anos ele subiu ao poder, José. Ao interpretar o sonho de Faraó ali. Faraó ele teve esse sonho 2 vezes. Por quê? Porque Deus tinha pressa de realizar isso. Foi o que José disse para ele aqui no 41, no 32. E no 40 diz assim, tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às suas ordens, e só no trono te precederei. Olha a honra que José herdou, ganhou de Deus. Mas olha o que esse homem passou. Dos 17 aos 30 anos. Foi 13 anos de provação que ele passou como escravo no Egito.
para o sonho começar a se realizar na vida dele. Ele perseverou. Em momento algum nós vemos José murmurar, nós vemos José reclamar. José ele foi por todos os tipos de injustiças, foi tudo injustiça na vida dele. Mas Deus usou isso tudo para quê? Para treinar José. José aprendeu a cultura, José aprendeu o jeito, o pensamento daquele povo ali, as tradições. Tudo que tinha para José aprender ali, José ele absorveu aquele conhecimento todo, vasto, ele conheceu a região, todo o dom de administração, tudo isso foi Deus preparando José para ele assumir aquele alto posto, porque Deus não podia pegar o José do nada e jogar lá no trono. Então ele passou pelo tempo de preparo com Deus até chegar no tempo de vitória. Então o tempo de preparo de José foi ali aflições com os irmãos, aflição em terra estranha e escravidão, irmãos. Olha o que esse homem passou para ele alcançar o que Deus tem para ele. Muitas vezes nós somos atribulados, nós somos afligidos, nós passamos lutas nessa vida, com filho, com parente, com trabalho, com tantas coisas. Mas, irmãos, pensa que isso é um tempo de preparo de Deus na sua vida. Pensa sempre, Deus tem coisa grande para mim. Creia, confia, espera, porque a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Então, irmãos, chegamos agora o tempo de governar, os 30 anos. Mas ainda faltava uma coisa que para José era muito mais importante do que aquele trono ali, do que aquela honra toda que Faraó estava dando para ele. Eu tenho certeza disso. Olha só, meus amados. Passados 2 anos que José havia sido instituído governador, passou e nada, ele vê aquele cumprimento do sonho, dos feixes se inclinando a ele, que era os irmãos se inclinando a ele. Passou os 7 anos de fartura. Beleza. José está acumulando ali os víveres, os frutos, né? As sementes, os grãos, construiu celeiros para guardar tudo, porque Deus já tinha instruído para ele. Era para guardar a 10ª parte ali, naqueles 7 anos de fartura, porque Deus enviar 7 anos de fome sobre a terra. Irmãos, olha como eu estou toda arrepiada. Ó, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, alabachura, alabachura. Irmãos, passou-se 7 anos de fartura. Então chegou os 7 anos de fome. Aqui em Gênesis 45, o versículo 6 vai dizer assim, olha. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. José estava dizendo isso aqui para os seus irmãos. Então, quando passou aqueles... Ele estava com 30 anos quando ele foi instituído governador do Egito. Nós lemos aqui. Em seguida, passou 7 anos de fartura. Então, agora estava no 2º ano de fome. Foi nesse período aqui que os irmãos de José chegaram. Então, se nós fazermos a conta, vai ter passado o quê? 22 anos. Demorou 22 anos para ele ver a promessa toda se cumprir na vida dele. Quando deu 13 anos, começou. Ele foi governador aos 30. Então, passou mais 9 anos para cumprir o restante da promessa. Nesse período aí, José ele se casou com a filha do sacerdote On. E ele teve 2 filhos, né? Que foi Manassés e Efraim, e ele colocou nomes hebraicos, quer dizer, José, ele se manteve no propósito. Então, José estava ali firme, e passados 22 anos na vida de José, desde quando ele teve aquele sonho, que o sonho foi se cumprir na vida dele, que o projeto de Deus foi se realizar todo na vida de José. Então, aqueles irmãos, eles foram ali comprar mantimento no Egito. E José, ele reconheceu os seus irmãos,
Mas os seus irmãos não reconheceram José, porque eu creio, José estava com aparência de egípcio, tinha se passado muitos anos, eles não sabiam se José era vivo, se José era morto, eles tiveram que mentir para o pai dizendo que José era morto. Então, eles nunca imaginaram que José tinha se tornado governador no Egito, não, gente? Então, foi uma coisa incrível. E eles, na hora que viram aquele governador poderoso da terra, a Bíblia vai dizer aqui que eles se inclinaram. Os 10 irmãos, porque Benjamim, ele era o mais novinho e Jacó não deixou ele ir. Então eles se inclinaram até o solo, a Bíblia vai dizer aqui. Na hora que José viu os irmãos dele, José ele teve que se segurar e se controlar para ele não chorar. E na hora que eles se inclinaram até o solo, irmãos, eu tenho certeza absoluta que Deus ele fez José lembrar: meu filho, há 22 anos te dei esse sonho, os feixes se prostrando diante do seu feixe. E olha eles aí diante de você. Deus vai cumprir os sonhos dele na sua vida. Deus vai cumprir os propósitos na sua vida, porque Deus é fiel, irmãos, e ele é poderoso para cumprir. Aleluia. Alabachúria, alabachúria, alabaxalalabachalás. Aleluias, aleluias. Então, irmãos, José, ele deu ali os mantimentos para os irmãos, vendeu, e ele mandou que os empregados devolvessem o valor do dinheiro na boca do saco e mandou os irmãos embora. E só que ele usou uma estratégia, né? José usou de astúcia e ele falou assim para eles que eles eram espias da terra, espiões, mas ele fala: não, nós somos homens honrados, nosso pai tem 12 filhos, um é morto e tem um outro irmão que ficou com o nosso pai é um homem muito honrado, nós somos pessoas de bem. Então eles entregaram que eles tinham um irmão mais novo. Então José ele usou de astúcia. Então José falou para eles: vocês têm um irmão mais novo, seu pai é muito honrado e tal. Ele falou: vive ainda o vosso pai, né? Assim, bravo, né? Postura de governador, que não falava o idioma deles, tinha um intérprete. E até o idioma José aprendeu. Aquele homem era muito ungido. Então ele falou: se vocês são de fato homens honrados, que vocês, da próxima vez que vier, vocês tragam o seu irmão mais moço. Senão não verão a minha face. Quer dizer, não vão conseguir os víveres. Eles foram embora. Chegaram em casa, entregaram, né, os mantimentos, passou muito tempo ali, e aqueles mantimentos acabaram. E Jacó mandou eles buscar mais mantimento, comprar mais. E preparou presentes ali, especiarias, óleos, para eles entregarem. Só que eles falaram: se não levarmos Benjamim, ele não entrega mais víveres. E o nosso alimento acabou. Então eles tiveram que descer com o irmão. Tudo foi estratégia de José. Então chegou lá, teve, né, outra aperto para os irmãos passarem. E novamente eles se inclinaram até o solo. E cumpriu a palavra de Deus que os irmãos iam se dobrar diante de José, porque José ia governar sobre todos eles. E a história ela é maravilhosa. Mas eu quero deixar para os amados aqui o tempo de vencer de José. Quando Jacó recebeu aquela notícia que o filho estava vivo, o Gênesis 45, 28, Israel exclamou: basta! José, meu filho amado, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Aleluias! Olha a alegria de Jacó, de saber que após 22 anos de ausência do seu filho, o seu filho estava vivo. E foi a alegria daquele velho patriarca. Ele recebeu seu filho de volta. Aleluias! Mas então passaram-se 22 anos na vida de José, para que o sonho de Deus se cumprisse na vida dele. Meus irmãos, tempo de vitória na sua vida. Não chega no ato que Deus te dá um sonho, que Deus te dá uma visão. Você vai passar por um preparo.
E se você, como José, não guardar os seus sonhos, os seus segredos para Deus e glória a Deus nele, aí vem os percalços, as dificuldades, mas Deus, ele está no controle. Assim como o sonho se cumpriu na vida de José, assim como teve ali a passagem do tempo, teve o tempo da entrega do sonho, teve o tempo do preparo para o sonho, que para ele foi a escravidão, mas ele chegou no trono. Mas os irmãos se dobraram diante dele. Então nós aprendemos aqui, meus amados, Deus, ele vai cumprir o que ele prometeu. Amém? Ore comigo neste momento. Vamos pedir ao Senhor vamos orar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Vamos pedir ao Senhor que realize os nossos sonhos, os nossos projetos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, todo-poderoso. Move, Senhor, as inimizades que ainda poderiam haver entre os familiares queridos, os nossos familiares queridos, meu Deus, que muitas vezes têm nos causado as ofensas, aflições, porque eles ainda não estavam participando dos projetos de Deus para a nossa vida. Move, Senhor, as imundícias, meu Deus, daquilo que ainda poderia haver sobre a família de cada um que está me ouvindo aqui, que não pegou o seu projeto todo com Deus ainda. Unge, Deus, as frases dos nossos amados irmãos e irmãs, os nossos ouvintes, para que eles preguem esta mensagem como uma mensagem vinda do coração de Deus, para que as famílias queiram tratar bem os seus familiares, tratar bem os seus sonhos, os seus projetos, que ninguém mais seja humilhado por não ter jejum, de guardar aquilo que Deus deu para ele. Que ninguém mais receba ofensa de não ter, meu Deus, aquilo que o outro queria que ele tivesse em qualquer área de sua vida. Que o Senhor unja, meu Deus, as posses de cada um, para que ninguém ofenda, que ninguém tome aquilo que Deus deu para ele. E que o Senhor também abençoe, meu Deus, que a minha família inteira ganhe do Senhor os projetos e o efetuar. Que todos os irmãos amados que estão orando comigo e as irmãs ganhem de Deus os projetos da vida deles todos e o efetuar. Eu louvo o Senhor, meu Deus, pela vida, pelos projetos e pelos sonhos. Eu oro em nome de Jesus. Eu intercedi pela causa de cada um que está comigo nesse momento, nesse vídeo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estou aqui com o livro do pastor Tony de Souza. É o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Irmãos, o pastor Tony de Souza, ele está com o lançamento da pré-venda desse livro, que é adquirido por um preço de custo acima de 5 unidades. Se você puder adquirir, contribua com esse projeto maravilhoso do pastor Tony de Souza, porque isso aqui, irmãos, tem uma riqueza incalculável aqui da palavra de Deus. Se você quer conhecer mais um pouco sobre o nome de Jesus, aqui tem uma riqueza imensa. Entre em contato conosco, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se também no canal Minuto da Unicidade do pastor Tony de Souza, que vocês vão ser muito abençoados com mais entendimento desta mensagem de fé, da mensagem verdadeira, do Evangelho completo de salvação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Composição de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não gloria, nem é arrogante, não se alegra com a justiça. O amor é a verdade, o amor não é egoísta, o amor é calmo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aleluia! O amor jamais morre,
até as profecias, línguas cessarão, mas o amor, ele é perfeito, permanece para sempre. Aleluias, graça e paz, amados. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Que Deus abençoe sua casa. E ative o sininho nas notificações. Nossa, paz.